Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor João. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de PowerPoint. Bem, gente, na aula de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o efeito mesclares, tá? Quem não conhece aí vai acabar conhecendo como é que seria o efeito de mesclagem, etc. Também conhecido por muitos como efeito mesclares, como é que ele pode ser aplicado, alguns exemplos e formas de trabalho, tá? Vocês já meio que viram um pouco do efeito mesclares lá naquele vídeo de infográfico, lá naquele outro, nos dois vídeos de infográfico, na verdade, a gente acabou trabalhando um pouquinho com eles, e se não me engano também na linha do tempo a gente trabalhou com ela. Bem, gente, vamos logo para a prática. O que é o efeito mesclares, gente? O efeito mesclares, ele serve para eu mesclar dois ou mais elementos gráficos na minha apresentação de PowerPoint. Como assim, professor? Bem, vamos logo para a prática. Eu vou pegar aqui algumas formas simples, tá? No PowerPoint, eu só tenho essas formas aqui à minha disposição. Lembrem-se disso, gente. O PowerPoint só me deixa à minha disposição essas formas aqui simples. Nesse caso, eu vou pegar aqui um Eclipse, tá? Estou segurando Ctrl Shift para que ele fique de tamanho proporcional. E eu vou pegar aqui agora também um triângulo, ok? Peguei os dois aqui e eu vou trabalhar com os dois. Bem, vocês podem ver que eu tenho duas formas simples aqui, um eclipse e um triângulo. Normalmente, quando nós vimos aquelas grandes logomarcas, etc., como McDonald's, Bob's, dentre várias outras aí que vocês conhecem que são extremamente elaborados, essas logomarcas, né, eles utilizam aplicativos como Corel, Photoshop, etc., e eles utilizam principalmente de formas simples. Só que você começa a pensar, Renault também, né, por exemplo, você começa a pensar, cara, como é que eles transformaram esses símbolos, né, essas logomarcas extremamente bem trabalhadas, nas que a gente já conhece só com formas básicas, tipo um eclipse, um triângulo e etc. Como é que eles poderiam fazer uma coisa dessa? Bem, gente, agora eu vou mostrar para vocês alguns truques, né, que a gente pode fazer só utilizando fórmulas bases e também com o efeito mesclares, tá? Bem, inicialmente, quando eu trabalho com o efeito mesclares, eu tenho que ter a noção de sobreposição, sobre quem está sobre quem, entendeu? Por exemplo, o meu triângulo está sobre o meu eclipse, e por aí vai indo. Com essa ideia de sobreposição sobre um sobre o outro, eu posso trabalhar em cima disso. Vou colocar aqui um triângulo em cima do meu círculo. Pessoal, não tem nada demais, é um triângulo em cima de um círculo. Sim, isso eu sei, galera. Agora que eu botei aqui um sobre o outro, eu agora vou utilizar o efeito mesclares sobre eles. Esse efeito de mesclagem, ele não tem em todas as versões. Se eu não me engano, é a partir de 2013 que ela está imposta aqui no Office, tá, gente? Então, eu devo selecionar segurando Ctrl, a esfera atrás, depois vou selecionar o triângulo. Tanto a ordem faz sim diferença, tá, gente? De qual eu seleciono aqui dentre eles. Mas eu selecionei primeiro o círculo, depois o triângulo. Eu vou vir aqui no efeito formatar forma, vocês podem ver que apareceu aqui ferramentas de desenho, e eu vou vir aqui em mesclar formas. Aqui em mesclar formas, eu tenho algumas ferramentas, como a de união. A ferramenta de união, ele transforma, né, aqui essas duas formas em uma forma nova. Então, o que antes era um círculo, um triângulo, agora virou o círculo-triângulo. E eu posso trabalhar com ela como se fosse uma forma qualquer, mudando sua cor, né, como um todo. Posso mexer no seu contorno. Ela trabalha de forma parecida com a de agrupar, né, esse de união, porém ela transforma realmente em uma coisa só. Então, botei assim, só para vocês terem exemplo aqui que ela pode trabalhar em diversas formas. Eu botei assim, só para vocês verem aqui. Um exemplo, esse aqui é o efeito união sobre ela. Deixa eu botar aqui um outro aqui bonitinho, para ficar legal. Efeito união, que ela virou literalmente uma nova forma. Vou fazer agora um segundo círculo, para vocês verem a diferença entre eles. O segundo círculo com triângulo, deixa eu pegar aqui um triângulo também, de forma proporcional, botar um sobre o outro, seleciono atrás, depois na frente, vou vir no formatar forma, mesclar forma. Eu tenho o combinar, que ele combina aqui as duas, então vocês podem ver que eles estavam num estilo e eles foram combinados, então o interior do triângulo acabou saindo e virou esse símbolo aqui. E mais uma vez, ele é uma forma totalmente nova, que eu posso dar uma trabalhada nela também. Só botar um contorno aqui amarelo, com uma espessura também
maior, assim, lá. Ficou também interessante. Vocês podem começar a ver que eu estou fazendo formas interessantes que eu não possuiria aqui no meu Ribbon Formas, né? No meu Ribbon Inserir. Mais uma vez, vou tentar mostrar aqui os demais. Vou botar o redondo, aqui o meu eclipse. E agora, aqui o meu de pirâmide, um sobre o outro. Mais uma vez, seleciono atrás, depois aqui na frente. Opa, atrás, depois na frente. Ribbon formatar. Além desse, eu tenho também o de fragmentação, que eu já vou falar que para mim ele é o mais interessante. O inserção, que ele meio que faz o contrário aqui, né? Ele fez o contrário que a gente tinha feito anteriormente. E, deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para não ter que ficar toda hora criando um novo. Além da inserção, eu tenho subtração, que também faz algo parecido. Então vocês podem ver que eu trabalhei de diversas maneiras uma mesma dupla de formas. E o de fragmentação, eu acho que é um dos melhores para que a gente possa soltar a nossa imaginação. Pois ele transforma cada uma das nossas linhas, dentre essas formas, em uma tesoura, transformando em formas novas. Por exemplo, isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma outra forma, isso aqui é uma outra forma, isso aqui é uma outra forma, esse aqui é uma outra forma. E eu posso acabar trabalhando com ele, por exemplo, sei lá, botando assim, meio para fora, deixa eu retirar esse aqui, apertando delete, apertando delete, delete, apertando delete. Tá, esse aqui é um pouco mais próximo. Deixa eu selecionar todos. Então, vocês olhando aqui, todas essas formas aqui, essa daqui eu acho que é um pouco mais simples de visualizar. Mas em sua grande maioria, principalmente essa daqui, você não imaginaria que foi um triângulo e um eclipse que fizeram esses efeitos aqui de mesclagem, que transformaram essas formas aqui. Eles vieram, gente, literalmente pra gente criar às vezes uma logomarca, um estilo um pouco novo, assim, um design diferenciado, até mesmo o trabalho um pouco melhor da nossa apresentação. Além aqui desse próprio efeito mesclares, que eu acabei de mostrar para vocês dessas formas, eu também posso fazer um efeito mesclares com imagens. Eu vou mostrar aqui a diferença para vocês entre esses efeitos. Efeito mesclares, imagem, de preenchimento de imagem, tá, gente? Vamos lá, vou mostrar aqui de uma forma bem efetiva, né, para vocês verem a diferença. Eu vou pegar aqui uma seta, tá? Vou pegar uma seta aqui mesmo para baixo, ok? Vou pegar uma seta para baixo, deixa eu mexer um pouquinho no tamanho dela, tipo, mais ou menos assim. E eu vou duplicar ela com Ctrl D, aqui. Bem, eu vou botar aqui uma seta com o preenchimento comum, comum, e outra com efeito mesclares. Vou botar aqui, efeito mesclares. Vocês vão ver a diferença entre elas. Eu vou pegar aqui uma mesma imagem para ambas, tá, gente? Vocês podem ver que é a mesma seta. Nesse caso, como normalmente nós colocamos aqui uma imagem aqui dentro, né, anteriormente, a gente selecionava o elemento, vinha em preenchimento, clicava em imagem e selecionava a imagem que nós iremos preencher ali dentro. Deixa eu selecionar aqui um arquivo qualquer, só para vocês terem essa visão. Bem, gente, retornei aqui, peguei uma imagem aqui qualquer rapidinho, tá? Olhem como é que essa imagem ela ficou aqui no preenchimento comum. Ela compactou a imagem, né, para ficar ali, para encaixar direitinho, e ficou meio amassado, não ficou meio estranho, etc. Não ficou um corte muito legal. E mesmo que eu quisesse editar, né, puxar um pouquinho para o lado a imagem, eu não posso, ele já se preenche automaticamente. E também, se caso eu quisesse fazer, sei lá, a seta ao contrário, como por exemplo, sei lá, a seta assim para cima, a imagem continua, ela fica de cabeça para baixo. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu girar aqui de novo, ok? Vou botar aqui um preenchimento de imagem, a mesma imagem, vocês vão ver, e ela vai estar de cabeça para baixo. Porém, vamos ver como é que ficaria essa mesma imagem com o efeito mesclares. Só que com o efeito mesclares eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou vir aqui no Ribbon Inserir, vou vir em imagens, ok? Que no caso foi a mesma imagem que eu peguei. Selecionei a imagem, vou botar a minha imagem aqui no local, no caso foi essa imagem aqui, vocês podem ver que ela mudou bastante. E eu vou colocar essa imagem e vou enviá-la para trás, para que ela fique atrás da minha forma. Agora a minha forma, ela vai servir como uma espécie de tesoura. Então ela vai cortar exatamente essa trecho que nós estamos vendo. Se eu quiser ter uma visualização melhor, eu posso utilizar aqui, ó, botão direito, formatar forma, e ver no preenchimento, tá, gente? Isso aqui é só uma coisa para eu visualizar. Então ele vai fazer esse corte aqui.
Aí eu posso aqui ajustar, por exemplo, a imagem para pegar uma parte que eu mais queira, etc. Assim, acho que já está interessante. Já está pegando assim um trecho que sem cortes, que eu acho que vai ser bem legal. Pronto, posso selecionar aqui de novo, voltar à transparência comum, que ele só serve para eu fazer a visualização. Vou selecionar primeiro atrás, depois na frente, que nem eu tinha explicado antes para vocês. Vou vir em ferramenta de desenho, efeito mesclares. Vamos lá, utilizo fragmentação e inserção. Olha a diferença da imagem, né? Vou girar aqui. Quando eu fiz um corte meu, né, com efeito mesclares e um do preenchimento comum, é muita diferença da imagem colocada. E eu também posso fazer, ó, deixa eu retornar aqui um pouco, aquele problema que eu tinha de cabeça para baixo, é só fazer o efeito mesclares, sim. Aí seleciono atrás, na frente, ferramenta de desenho, efeito mesclares, inserção. Pronto. Já consegui fazer seta para cima, coisa que com um preenchimento comum eu não conseguiria. Então vocês podem ver que o efeito mesclares de imagem também me auxilia a fazer esse tipo de coisa. Então eu posso fazer designs muito interessantes, né, para minha apresentação, né? Posso personalizar ela muito mais e fazer algumas coisas que me ajudam demais nesse sentido. Tá bom, gente? Efeito mesclares, galera, eu também posso fazer isso um pouco além, né? Eu posso fazer um efeito mesclares feito em vídeo. Como assim, professor, efeito em vídeo? Eu posso pegar um GIF ou um vídeo e utilizar ele a meu favor com recortes interessantes, recortes inteligentes, né, assim poderia dizer. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem prático, bem maneiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o preenchimento, tá? De uma forma. Nesse caso eu vou preencher por completo aqui a minha camada de fundo. Isso aqui é uma técnica, tá, gente? Que você, quando conhece o efeito de mesclares, você vai ver que ela não é tão complexa assim. Coloquei aqui um fundo, um plano de fundo. Eu vou colocar esse plano de fundo preto mesmo. Vou duplicar esse plano de fundo com Ctrl D. Deixar um sobre o outro, tá? Deixar aqui direitinho um em cima do outro. Lembrando que ele tem que ser igual, idêntico. Coloquei agora um fundo sobre o outro. E dentro desse fundo, que é esse segundo fundo, lembrando, gente, eu tenho um fundo atrás e depois a cópia dele aqui na frente. Eu vou inserir aqui uma caixa de texto. Botei aqui uma caixa de texto. Eu vou colocar aqui uma palavra, como fogo. Vocês não estão visualizando por conta, né, do tamanho da coloração aqui da minha letra. Deixa eu botar aqui um branco. Deixem num tamanho aqui agradável que vocês queiram. Lembrem-se que o efeito mesclares ele corta qualquer elemento gráfico. E nós sabemos que texto, né, é um elemento gráfico. Vou mudar aqui um pouco a minha fonte. Deixar uma fonte com bem espessa. Vou deixar ela até em negrito aqui também para dar um certo destaque. Aqui. Fogo. Comum. Normal até agora, né? Enfim, gente. Agora eu vou fazer uma outra coisinha aqui. Eu vou pegar aqui no meu Ribbon inserir. E vou inserir um vídeo aqui que eu baixei no meu computador. Para quem não lembra como é que faz para baixar vídeo, eu vou deixar o link na descrição de um outro vídeo que eu ensinei como baixar os vídeos aí para vocês utilizarem no computador, no celular, etc. de vocês aí. Vou pegar aqui o vídeo no meu PC. Okay, deixa eu vir aqui em download, que eu já baixei ele aqui. Enfim, é um vídeo simples de fogo. Deixa eu botar aqui um tamanho aqui interessante. Pronto. Se der play, ó, é só pegando fogo. Vocês podem ver aqui. Enfim, eu vou pegar ele aqui e eu vou mandar ele para trás. Apertei o botão direito, eu vou enviar para trás. Então, recuar, tá atrás aqui do meu texto. E mais uma vez eu vou recuar. Ele tem que estar entre a primeira camada e essa segunda camada aqui, tá, gente? Ele tem que estar entre a primeira camada de, digamos assim, de preta que eu coloquei, o fogo, depois a outra camada preta, depois o texto, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui na prática como é que eu vou fazer isso. Eu vou selecionar aqui o meu fundo preto e agora o meu texto. Vou vir em formatar. Eu vou agora mesclar ambas aqui com o efeito de combinar. Ok? Cadê? Efeito de combinar ou o efeito de fragmentação. Vocês escolhem. Eu vou utilizar o de combinar mesmo. Vocês podem ver que eu cortei exatamente onde estava escrito fogo. E esse fundo, né, essa tesoura, poderia me permitir eu fazer isso aqui, esse efeito. Aonde vocês estão vendo? O fogo tá pegando fogo ali atrás com um recorte. Então dá para fazer uma apresentação muito interessante dessa forma aqui. Se eu quiser também eu posso vir aqui em formatar esse vídeo, selecionando ele, né? Claro que eu tô aqui, né, colocando ele um pouco mais para cima para dar mais destaque a ele, etc.
Por exemplo, pegando aqui e formatar, cadê? Reprodução. Eu quero que ele repita sem parar, né? Vai reproduzindo o tempo inteiro. E ele já comece automaticamente. Então ele já vai indo automaticamente. Para o pessoal que tem nervoso, sim, que está com uma partezinha aqui para fora, mesmo que ela não esteja aparecendo no vídeo, você pode também recortar da seguinte forma. Vem aqui em formatar, recortar, né? E deixar aqui só a parte que vai aparecer no vídeo. Pronto. Eu fiz aqui agora um efeito mesclares muito bem trabalhado. Bem, gente, é isso. Então, vocês já pegaram um pouquinho do efeito mesclares, etc. Algumas aplicações deles, né? Seja em vídeo, seja também entre imagem, texto. Vocês podem ver que as possibilidades são muito grandes. Show, gente? Espero que utilizem isso aí para o bem, melhorem cada vez mais a apresentação de vocês. E as atividades de hoje vão ser para vocês fazerem uma apresentação utilizando cada um desses exemplos, tá, gente? Um exemplo com o efeito mesclares com as formas, o efeito mesclares com imagem e o efeito mesclares com o vídeo. Se caso vocês não tiverem a versão que possua o efeito mesclares, por favor me avisem que eu vou passar a atividade alternativa. Show, gente? Então, a gente se vê na próxima aula. Eu fico na tela se despedindo. Valeu, falou, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fui!